Beijo, sou teu fã. Valeu, mano. Um abraço pra todo mundo aí. Savoia, um dos melhores comentaristas que tem na TV brasileira. Vocês acham que o esporte pode tirar a invencibilidade do Corinthians? Pra mim, o jogo mais difícil do ano esse ano vai ser contra o Sport. O time do Luxemburgo vai pra cima e vai pra cima pra ganhar. Mas a gente esperando a vitória. Forte abraço aí. Tchau. Ô, Savoia, responda ao nosso amigo: o Sport vai tirar a invencibilidade do Corinthians. O jogo é amanhã. O jogo é amanhã, 19 horas, na Arena Corinthians. Muito obrigado pelas palavras. Olha, o negócio é o seguinte: eu penso que o Corinthians está administrando bem para o dia que perder a invencibilidade. A gente não dá para saber se o Sport, se vai ser com o Palmeiras, se vai ser no jogo da volta com o Atlético Paranaense, não dá para saber. O problema do Corinthians é o seguinte: ele tem um planejamento legal, uma forma de jogar e sabe que uma hora vai perder. E eles não estão apostando tudo na invencibilidade, estão apostando no trabalho, no jogo a jogo. Agora, a derrota vai pintar a qualquer momento. E eu tenho certeza, pelo que eu conversei com o Fábio Carilli, com alguns jogadores, a hora que ela pintar, ela vai ser encarada com uma forma normal. Pode ser contra o Sport, pode ser contra a Chapecoense, pode ser contra qualquer adversário, não dá para prever, né? Todo time entra para tentar ganhar o jogo, o favorito ou não, mas uma hora vai pintar uma derrota. E o Corinthians está pronto. Numa ascensão, né? E o Corinthians está pronto para enfrentar essa perda da invencibilidade. É o mais importante de tudo. Ele não está preocupado em quebrar recorde. Está preocupado em ser campeão brasileiro. E para ser campeão brasileiro, você tendo uma derrota aqui a colar é absolutamente normal e aceitável. Porque existe agora a pressão para o Corinthians quebrar o tal do recorde dos 37 jogos de invencibilidade e fazer com que esse elenco entre para a história. E isso é um erro de quem acha que isso é importante nesse momento. Para o torcedor do Corinthians, de verdade, o cara que entende o Corinthians, que vive lá, e pro Fábio Carilli, que é um cara seguro o suficiente para dar essa estabilidade psicológica ao elenco, o Corinthians sabe que não vai ser perder amanhã ou daqui 2, 3 rodadas que vai quebrar o planejamento de um time que está jogando com sobras para ser campeão. O grande problema, Benja, é que o Corinthians ele vai precisar saber lidar com o momento adverso. Qualquer rodada do Campeonato Brasileiro daqui pra frente, o Corinthians ele vai perder. Mas você não acha que eles estão preparados? Porque toda entrevista você ouve os jogadores falar: olha, uma hora. Mas uma coisa é você não ter vivido a situação e falar a respeito dela. Outra coisa é você viver a situação e exercer dentro de campo o que você estava dizendo. Então, com relação aí ao Corinthians, a pergunta do telespectador é inteligente, cara. Eu vejo o Sport com muita qualidade. Porque fora, tá certo? O Sport hoje é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Os 5 primeiros são do Sul e do Sudeste. São times que têm exposição, são times que têm audiência, são times que têm patrocinadores fortes por trás, são times que têm aí uma arrecadação muito boa. O Sport é o único time do Nordeste. Aí só o Corinthians não tem patrocinador. Não, sim, mas o Corinthians ele tem outras fontes de renda, Pascoal. O Sport, por si só, ele tem a competência de ser autossuficiente. E lá no Nordeste, o que é mais difícil ainda, Pascoal. É muito mais difícil você conseguir fazer sucesso lá. É muito mais difícil. Então eu dou valor sim nessa campanha do Sport. E o Sport não está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro à toa, não. Depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, o futebol do Sport cresceu e cresceu muito. Jogadores aí que eram tidos até de forma deselegante por parte de torcedores aí, Pascoal, como cabeçudos, como é o caso do André, etc. O André voltou a jogar bola. O Diego Souza nunca foi analisado como um cabeçudo, mas falavam que o Diego Souza era um jogador que era lento, era um cara que não se condicionava fisicamente, mas o Diego Souza está comendo a bola no Sport. Então tem outros jogadores, Patrick, enfim. Patrick, esse canhoto tá jogando do meio muito, campo, tá jogando Mena de ponta esquerda. Pois Mena de lateral o Mena, e ponta. cara, o Mena, que era rejeitado aqui na lateral de São Paulo, é um dos principais pontos. Não jogou do no Cruzeiro, não conseguiu jogar no Cruzeiro. Então, cara, eu acho que a gente tem que dar valor sim nessa campanha que o Sport tem feito. Mas o Sport ainda tem Richelli, que é um belo volante, acho que um jogador, tem um bom lateral direito, que eu acho que também é um menino da casa que é muito bom jogador, que foi bem na última partida sem o Diego Souza, que é o Everton Felipe. O Everton Felipe, muito o bom pequenininho, jogador, né? Um baixinho, muito bom jogador. O torcedor, o que o telespectador fala é o seguinte: quando é que se imaginou que o Corinthians fosse perder a invencibilidade? Jogo com o Grêmio, agora cai. Aí jogo com o Palmeiras na Arena, agora cai a invencibilidade, vai lá e ganha. Jogo com o Atlético Mineiro, o Atlético está em ascensão, vai lá e às vezes cai contra um clube que não tem tanto
nome. Mas o Sport está em ascensão, sabe? Não, está em ascensão. O Sport com mas não é o Palmeiras, por exemplo. Eu acho que em casa o Corinthians é muito mais forte do que quando joga essa fora. adversidade que o Mano falou a respeito do Corinthians faz sentido porque realmente daquilo que o Sormani falava, né, ao longo da semana de oscilação, o Corinthians teve realmente em julho uma sequência de 2 empates com uma vitória, né, aí depois empatou de novo, venceu. Essa foi a oscilação do Corinthians. E isso a gente tem aqui em números, né? O Corinthians teve 2 empates, depois de uma sequência de 2 vitórias, um empate e voltou a vencer de novo. Isso é uma oscilação para uma campanha que estava toda ela passando por vitórias consecutivas. Então ele lidou muito bem com a adversidade. Para alguns, a adversidade vem com derrotas. Pro Corinthians, a adversidade veio com 2 empates, uma vitória, mais um empate, depois venceu de novo. Então, quer dizer, cada um tem a sua margem de oscilação. Pro Corinthians, foi bom porque a margem de oscilação dele, pelo desempenho proporcional da temporada, é uma margem de oscilação somando ponto. Então, uma margem de oscilação com quase 83% Pascoal, de aproveitamento. E você falou alguma coisa também que... Mas isso é competência. Dá para discutir, porque na Arena, o Corinthians tem mais dificuldade para vencer os adversários do que como visitante. Os times saem, atacam o Corinthians sabe conviver com essa pressão. Agora é uma palavra da moda que você não vai me dar um negócio, hein? Não vai me dar esse negócio. Então não faz clichê, vai. Sabe sofrer. O Carille fala isso. Sabe sofrer. Isso não é um clichê. Não você vai falar agora, fecha a casinha. Não. Então eu acho que o Corinthians... Salvador, qual é o time do Corinthians para amanhã? Como é que é o time? Qual que é o time do Corinthians para amanhã? Precisa ver hoje como é que vai ser o treino hoje, depende, né? Como é que vai ser como é que voltam o provável time do Corinthians. O Pablo não vai jogar. O Romero precisa ver se ele vai ter condições de jogar. Benja, o Marquinhos Gabriel. O Corinthians ele tem aí uma vantagem importante, porque após esse jogo contra o Sport, o Corinthians ele fica 2 semanas sem atuar. Praticamente 2 semanas, porque o jogo que aconteceria contra a Chapecoense não acontecerá, porque ele foi adiado, justamente pelo fato da Chapecoense fazer uma excursão. A Chapecoense não vai estar presente no Brasil. E o Corinthians ele vai ter esse tempo, inclusive, para recuperar Marquinhos Gabriel e Jadson Pascoal. São 2 reforços aí que... Precisa ver o Romero. O Romero vai jogar amanhã? Ainda não tem informação. É dúvida. Jadson não vai jogar. Não. Marquinhos Gabriel não vai jogar. De 15 a 20 dias. 15 a 20 dias. Aí, o Pablo ainda não, porque o Pablo teve uma distensão muscular. Então, eu acho que o time deve ser o mesmo que começou a partida contra o Atlético Mineiro. Isso é Cássio, Fagner, Pedro Henrique, o Balbuena, lateral esquerdo, Guilherme Arana, com o Gabriel, o Maicon é dúvida, né? Então, se não jogar o Maicon, Camacho, Rodriguinho e o Giovanni Augusto. E lá no ataque Por que você parou para falar do Giovanni Augusto? Porque eu não concordo com a escalação do Giovanni Augusto. Para mim, já poderia ser o Pedrinho. E aí ele mudaria um pouquinho o estilo do jogo. O Pedrinho não tem gás para 90 minutos. Pô, 18 anos de idade, não tem gás. Quem ele colocou no lugar do Giovanni Augusto contra o Atlético foi o Camacho. Entendeu? O Camacho jogou um pouco mais à frente porque o Maicon estava em campo. Fechando aquele lado direito. Mas sem o Maicon, o Camacho volta para a posição original dele. O Camacho fechou pela direita. E ali, Giovanni Augusto, na esquerda, o Cleison com o jogo. Segundo o Carille, o Pascoal ia falar um negócio interessante. Ele ganhou 5 quilos de massa magra. Massa muscular. Ficou mais forte 5 quilos. Ficou mais ou menos assim como o Mano. Se adaptou ao ritmo com peso, com essa sobrecarga. Assim como eu, ele cairia no dom. Agora, ele pode ter uma variação, que é a seguinte, é ter o Paulo Roberto, né, junto com o Gabriel, o time fica um pouco mais marcador, mais pegador, que não é muito da característica do Corinthians, porque geralmente o segundo volante é um cara de boa saída, ele pode até subir um pouco o Gabriel, que tem um melhor passe do que o Paulo Roberto. O Paulo Roberto contra o Grêmio subiu e resolveu. Então, exatamente. Então, ele tem 2 vertentes. Pode fazer isso também. Ele pode ter os dois têm a mesma característica, né? E jogar o Camacho para a função onde estava o Giovanni Augusto com o Cleison à frente do jogo. O Sport joga com 2 volantes de saída. O Richelli e o Patrick são jogadores que chegam na frente Richelli, com muita força. Vamos ouvir agora que tem mais WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente. Vamos lá. Fala, Beija. Fala, turma do Fox Sport. Tudo bem? Queria saber aí quem que vai parar o Timão e o Cleison, que veio aqui da Ponte Preta, daqui de Campinas interior. Por que ainda não engrenou no time do Corinthians, ainda não deixou sua marca? Abraço. E aí, Flavinho? Chupa, Flavinho. Não fica no celular. Por aqui. Fica o Facincani. Chupa Flavinho, ele mandou lá. E o Chupa Flavinho tá até com maxilar, com cãibra. Ele tá de férias, deixa o cara tá de férias, o cara tá descansando. E ele que odeia selfie, né? Só faz selfie de inteiro, mas responde nosso amigo.
Bom, a gente vê algumas coisas no futebol que às vezes precisam ser ponderadas e precisam ser analisadas. Quando você pensa que o seu time, o time especificamente está num estágio muito bom, você acaba se enganando, se equivocando. Por quê? O Corinthians está num estágio muito bom, mas qualquer outro time do futebol brasileiro hoje consegue atingir esse mesmo estágio do Corinthians. Por que não consegue? Aí você vai vendo as coisas, você vai analisando o comportamento de cada equipe. O Grêmio não consegue por quê? Está dividido em 2 competições, o treinador... Hã? 3 competições. Você vai olhar para o time do Palmeiras. O Palmeiras se dedicou demais à Libertadores da América, perdeu tempo, teve lá os seus problemas administrativos e dentro do grupo, na formação. O Flamengo foi sendo montado em cima do Campeonato Brasileiro, um time que tinha suas deficiências. Cada um tem o seu modelo. O Corinthians transcende isso, porque é um time que já veio montado desde o início da temporada e se deu ao treinador do Corinthians todo esse crédito, toda essa possibilidade da montagem no time. A necessidade é a mãe da invenção? A necessidade do Corinthians foi a mãe da invenção do Carille, a mãe da invenção de alguns jogadores e é o que a gente vê no time do Corinthians. Boa, Pascoalzinho. Então vamos lá pro WhatsApp, vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente. Vamos lá. Boa tarde aí, o pessoal do Fox Sports. A minha pergunta vai pro querido Sormani. Sormani, sou seu fã e todo mundo aí da mesa. Eu gostaria de saber sobre a questão do Palmeiras. Para vocês, qual seria o time ideal para o jogo de quarta-feira da Libertadores?